Nós estamos na Fazenda Experimental aqui do Instituto Agronômico de Campinas para falar de uma tecnologia bastante interessante que utiliza o broto da batata semente básica para a produção de mini tubérculos. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos conhecer um pouquinho a bataticultura aqui no Brasil. O Brasil chega a produzir por ano, em 3 safras, cerca de 2,5 milhões de toneladas de batata. A área cultivada anualmente é de aproximadamente 175 mil hectares. Os principais produtores são os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mesmo com a redução das lavouras em alguns anos, a produção continua crescendo graças aos investimentos em tecnologia, variedades mais produtivas e qualidade das sementes. E a qualidade é fundamental. Quase 80% da batata semente básica de alta sanidade utilizada no Brasil é importada, dependência que já foi bem maior há outras décadas. O país gasta por ano cerca de 9 milhões de dólares com a importação desse produto, o que corresponde entre 150 a 200 mil caixas. O custo com a importação é alto. Cada caixa com batata semente de mais ou menos 30 quilos custa de 30 a 40 dólares, dependendo da variedade. A demanda brasileira por batata semente é de 500 mil caixas por ano. O Brasil depende da batata semente importada, principalmente de países da Europa e América do Norte, onde há grande oferta de novas variedades. E, além disso, possuem condições agroclimáticas que propiciam alta sanidade. O inverno rigoroso e prolongado diminui a presença de pulgões, insetos transmissores dessas viroses. O que não é importado é produzido no próprio país, mas, na maior parte, é através do sistema chamado cultura de tecidos. Neste caso, a reprodução é feita em laboratório, uma técnica cara, não acessível a todos os bataticultores. E foi pensando justamente em dar uma solução para esse problema que o pesquisador José Alberto Caram desenvolveu a técnica de aproveitamento de brotos de uma batata semente básica. Caram, o que consiste essa técnica? Exatamente nisso, é produzir a batata semente vinda de um sistema extremamente simples que é o broto. Porque o broto é o propágulo, o broto passa a ser visto como a semente. Essa utilização do broto que estava sendo desbrotado, que a desbrota é isso, simplesmente remover os tubérculos, os brotos da batata semente, como vocês veem aqui, a batata semente importada, ela chega a desbrotar os brotos para que estimule o maior número de broto. Aí sim plantar no campo o tubérculo. Mas esses brotos, o destino estava sendo o lixo. Se a batata semente importada for direto para o campo, a taxa de multiplicação é de, em média, 1 para 10, ou seja, cada batata semente produz 10 tubérculos. Com o simples ato de desbrotar a semente, o bataticultor consegue pelo menos 20 tubérculos. Cada broto deste, retirado da batata semente importada, vai se desenvolver e gerar novos tubérculos. Uma taxa de multiplicação muito superior. Além disso, cada batata semente tem capacidade de 3 rebrotas sucessivas. Essa aqui é uma câmara que ajuda a estimular a brotação da batata. A temperatura aqui dentro gira em torno dos 20 graus. Que condições a gente tem nessa câmara? Então, Alex, aqui nós estamos numa câmara simples, é uma sala com essas prateleiras, porque na tecnologia do aproveitamento do broto, a batata desbrota, tira aquela dominância apical dos brotos apicais, ela rebrota. A retirada do broto estimula a brotação. O broto passa a ser uma outra semente que vai ser plantado. Veja, diferentes variedades têm esse mesmo comportamento. É lógico que sofre variação genética na emissão de broto, mas todas são estimuladas quando você retira o broto. E quando eu faço isso, eu consigo aumentar aí o meu potencial produtivo produzindo mais sementes. É essa a ideia? Exatamente. Até porque você vai estar tendo a chance de produzir maior número de propágulo, que é o broto.
se o broto passa a ser o propágulo, imagina esse tubérculo, o número de plantinhas que vai originar a partir de cada broto. Imagina se você reserva um estoque da sua semente básica, livre de vírus, só para esse sistema de aproveitamento do broto. Olha quantas plantinhas, imagina que isso daqui seria como se você estivesse comprando mudinhas de laboratório, porque ele está livre de vírus, e cada um desse daqui vai gerar uma planta. E por quanto tempo essas sementes podem ficar nesse processo de brotação sem perder o potencial produtivo delas? Já chegamos a fazer experimento com variedade Cupido, Ágata, Mona Lisa, mesmo Atlantique, diferentes variedades. Algumas 2, 3 desbrota, até que o tubérculo fisiologicamente ele vai se esgotando. Eu consigo desbrotar até 3 vezes e tenho uma quarta possibilidade que seria o plantio da semente. Exatamente. Você ainda pode levar esse tubérculo, que nós já fizemos isso, levando o tubérculo para campo. E lá é lógico que a planta, o trabalho de um material que foi desbrotado não é o mesmo do material que foi desbrotado uma só vez ou 2 vezes. Talvez na terceira desbrota, aquela já não é uma semente de um plantio mais profundo, não é uma semente de um plantio normal como se faz naquele tubérculo que sofreu só uma desbrota. Você tem que saber conduzir num plantio mais raso, num acompanhamento de chegamento de terra, para não jogar fora aquela semente, que aquele tubérculo ainda tem potencial de produzir sua batata semente. O objetivo é esse, você fazer um maior aproveitamento do seu material nobre, do seu material livre de vírus. Por ser simples, barata e gerar boa rentabilidade, a produção de mini tubérculos através do aproveitamento dos brotos da batata semente tem despertado o interesse de vários produtores, e essa nova técnica de produção já é realidade para muitos. O agricultor João Luiz Marques Zuppi, de Itapetininga, no interior de São Paulo, é um exemplo disso. Apostou na técnica e está colhendo os resultados. Nós tínhamos um inconveniente que nós não tínhamos a semente. A semente estava na mão de poucos produtores que importavam esse material. E com esse novo sistema, a partir do broto, a gente conseguiu produzir a nossa própria semente e com isso realizar uma cultura de batata, né? Eu consigo uma semente de ótima qualidade, né? E essa semente depois levada ao campo me dá também uma ótima produção. Em estruturas como essas, com cerca de 200 metros quadrados, é possível produzir no mínimo 120 mil mini tubérculos. A técnica de plantio e produção é bastante simples. A simplicidade que é a beleza desse trabalho. O detalhe então do substrato é um substrato tipo Plant Max, não precisa ser o Plant Max, mas algum substrato numa proporção de uma parte desse substrato com 2 de terra, terra virgem, terra onde não foi cultivado batata. E no nosso caso aqui no telado, nós demos um tratamento de autoclave, que é um procedimento de esterilização. Nós podemos recomendar para o produtor um trabalho de solarização, tudo voltado na filosofia de que com baixo custo, utilizando, vamos dizer, recursos que o próprio produtor dispõe, é possível chegar no mini tubérculo de alta sanidade, de livre de vírus. Colocou o substrato, como nós já temos aqui na bandeja, é colocar uma colherzinha de adubo. Esse adubo é o mesmo utilizado no campo. E essa colherzinha é uma colherzinha de chá, com essa quantidade de adubo, colocada em cada seria em cada vasinho, em cada cavidade. Antes de fazer o plantio, esse adubo é incorporado assim, de uma maneira simples, fazendo uma simples mistura dele, e o broto é plantado aqui. E o que nós fazemos então é umedecer antes para receber o broto. Bem úmido tem que estar na hora de fazer o plantio. E o detalhe é esse, depois de plantado, manter úmido. Simplesmente coloca e deixa eu digo assim, a pontinha dele para fora. Vocês veem o broto, simples, só faz uma pequena penetração ali, e deixa um pontinho para fora. Se o broto for maior,
um pouco mais penetrado. O importante, o detalhe, é pelo menos uma gema axilar, que é esse olho que está saindo do broto, penetrado dentro da terra. E outro detalhe importante é apertar bem a lateral dele, de modo que a terra fique bem em contato para manter essa umidade. Porque nessa fase, o problema é não manter a umidade e ele se desidratar, porque é muito tenro, um tecido muito tenro. Relembrando, o processo é bastante simples. Os brotos devem ser plantados em substratos de terra virgem. Antes de plantar, o agricultor deve colocar uma colher de chá de adubo na fórmula 4-14-8 para cada 0,2 litros de substrato, o que equivale a 1 copo d'água. É preciso mexer bem para que o substrato incorpore com o adubo. Depois, o produtor deve umedecer bem a terra. Então, é só colocar os brotos retirados das batatas sementes importadas. Eles devem ser plantados com pelo menos 2 gemas axilares dentro e bem aderido a um substrato úmido. A pontinha do broto deve ficar para fora. Uma gema axilar é suficiente. Se o produtor optar por um vaso e não por bandeja, é possível colocar uma quantidade maior de brotos. Cada cavidade da bandeja comporta um broto. Já em um vaso ou saco plástico de tamanho 40 por 50, podem ser plantados até 5 brotos. A diferença está no tamanho final dos tubérculos, que vão ter espaço maior para crescer e ficar mais próximos ao tamanho produzido nos plantios normais em campo. O broto ideal apresenta de 4 a 6 milímetros de diâmetro e de 3 a 5 centímetros de comprimento. Mas um mini tubérculo deste tamanho, por exemplo, já é suficiente para ter um excelente desempenho no campo. A técnica tem se tornado uma alternativa de renda bastante interessante, até mesmo para os produtores que estão longe das tradicionais regiões produtoras de batata. É isso, por exemplo, que vem acontecendo no município de Limeira, que fica no interior de São Paulo. A gente tem que procurar alternativas. E essas são alternativas que eu acho que valeu a pena investir. O agricultor iniciou o cultivo com a estufa de 150 metros quadrados. Aos poucos ele foi ampliando a área e hoje é de 300 metros quadrados. Aqui são produzidos 35 mil mini tubérculos. Milton Piscin tem uma parceria com produtores de batata que fornecem o broto, que antes eram jogados fora para o plantio e depois compram os mini tubérculos. Gualberto José Brigato também produz mini tubérculos de batata através do reaproveitamento dos brotos em Limeira. Citricultor, ele apostou nessa nova opção para aumentar a renda com a agricultura. Ele deu início ao cultivo há 4 anos em uma área de 336 metros quadrados. A técnica despertou o interesse também pela simplicidade. Muito mais simples do que eu podia imaginar. E graças a Deus está funcionando a contento. Nós temos visto os produtores que estão colocando já o mini tubérculo dele, inclusive já recebendo o certificado de produtor de batata semente com essa tecnologia. Eles têm colocado no mercado com um custo metade do preço que você tem visto os mini tubérculos de outras formas de origem. Veja bem, então é uma tecnologia que está com fácil acesso a produtores que antes não tinham acesso a uma batata semente básica, pré-básica, de alta sanidade. E essa abertura, essa oportunidade que se cria com essa tecnologia, permite até que o produtor não precise mais estar se preocupando em estar aumentando, multiplicando várias vezes sua própria semente. Ele pode recorrer anualmente, pelo baixo custo que essa tecnologia oferece, dele estar com acesso de uma batata semente de alta sanidade em apenas, vamos dizer, uma multiplicação que ele faz no campo, ou 2, ele voltar a ter sua semente básica através desse sistema. Flávio Amaral produz batata para o mercado em Vargem Grande do Sul, São Paulo, região tradicional no cultivo. O bataticultor sabe muito bem que reduzir custos e manter a qualidade na produção são aspectos muito importantes para conseguir negociar bem a produção. Por isso, pela primeira vez, experimentou plantar mini tubérculos produzidos a partir do broto.
O grande problema nosso, o custo maior nosso na batata é a semente, que nós dependemos tudo das importações, né? Então você aproveita o broto e, além disso, você está aproveitando a batata também. O tubérculo você vai ser aproveitado também. Então, em vez de você fazer uma importação maior, você faz uma importação menor, tendo um aproveitamento maior de broto. A qualidade e a sanidade da produção são vistas na hora da colheita. As batatas são vigorosas e mais de 90% classificadas como especiais. Valeu muito a pena, eu acho que vai ser muito interessante, eu acho que o bataticultor é um negócio muito interessante isso aí. Para reduzir ainda mais o custo com a bataticultura, o pesquisador José Alberto Caran estuda agora a viabilidade de importação apenas dos brotos e não mais da batata semente. O bataticultor importaria somente os brotos e depois faria a produção dos mini tubérculos. Assim, o frete pode ser reduzido significativamente. Para se ter uma ideia, nós pesamos a batata semente brotada. O peso total foi de 87,27 gramas. Depois, pesamos apenas os brotos. O peso foi reduzido para 5,66 gramas. E a prova de que é possível importar os brotos em vez de tubérculos está aqui. Essa já é a segunda remessa de brotos importados que vieram do Alasca. Foi um processo fácil, Caran? Extremamente fácil. Nós tomamos todas as providências da certificação, da permissão de importação do broto junto ao Departamento de Defesa e Inspeção Militar do Ministério da Agricultura, o DDIV, e inclusive os brotos saem do Alasca desbrotado de batata semente básica, já com o atestado de sanidade de origem que acompanha todo esse material junto com o projeto de importação apenas dos brotos. É um projeto de pesquisa que pelo segundo ano estamos executando. Já temos resultado de produção em campo do material produzido a partir do broto importado do Alasca. Como que o broto viaja? Como que o broto pode ser transportado para estar em condições de viabilidade de ser uma semente, de plantar e desenvolver a planta e produzir os mini tubérculos. Então nosso desafio foi esse, vamos enviar da maneira mais simples possível, em caixa de papelão, como vocês estão vendo aqui. Não é nem caixa de isopor e nem teve recomendação para ser refrigerado. No primeiro ano, 2003, veio nessa caixa simples, até tem o certificado ali, comunicando, veio pelo UPS, pelo sistema UPS. Nesse segundo ano, nós mandamos por um outro sistema que era do Correio Expresso. Levou 4 dias do Alasca para estar plantando aqui em Campinas, comigo, 4 dias. No sistema de Correio Expresso era para levar 7, no fim acabou levando quase mais de 30 dias, e assim mesmo, os brotos surpreendentes, nessa forma tão simples de broto dentro de um saco plástico, dentro de uma caixa de papelão enviado do Alasca para o Brasil. Está aqui o resultado do segundo ano, no qual levou 30 dias. Houve perda comparado com as 4 dias, que não é para levar 30 dias, mas serviu como uma experiência para o nosso trabalho. Mostrar a viabilidade do broto, suportar um transporte de uma forma extremamente simples. Com a importação dos brotos livres de vírus, elimina-se quase que totalmente o risco de ser introduzido em solos brasileiros outros patógenos, geralmente associados ao solo e, portanto, aderidos à pele dos tubérculos sementes, como os fungos causadores de sarnas, eumintosporiose, fitóftora e os nematóides causadores de galhas. Importando apenas os brotos em substituição aos tubérculos inteiros, ganha-se ainda um sistema de segurança adicional do ponto de vista fitossanitário para a bataticultura nacional. Isso porque os brotos sementes importados, quando chegam ao Brasil, não são plantados em campo, mas primeiramente dentro de telados.
broto, em lugar do tubérculo inteiro, em substituição ao tubérculo inteiro, o broto está eliminando o risco de trazer outros micro-organismos, outros patógenos que são associados à epiderme do tubérculo. E reduzir risco de introdução de patógeno no país é ponto que devia de ser lei nacional. Essa edição do Técnica Rural está chegando ao fim. Eu agradeço a sua audiência, o seu interesse e espero você no próximo programa. Até lá!